caros telespectadores da Ângelos TV. Aqui estamos mais uma vez consigo para um programa Reflexões do Evangelho. Esta escuta atenta que precisamos de ter e com a qual queremos, de algum modo, preparar em cada domingo, em cada semana, para que o Evangelho que é proclamado na Assembleia encontre um amplo acolhimento no seu coração. Temos andado nos últimos domingos a refletir sobre as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus que nos aparecem concentradas no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus e que nos têm ajudado a compreender a relação que existe entre a parábola e a semente que é lançada na terra e que deve produzir frutos abundantes. Assim, na nossa vida, é importante que essa palavra, como temos andado a dizer, produza frutos abundantes e frutos de vida eterna. Daí ser muito importante, de semana a semana, irmos nos perguntando a nós mesmos que frutos é que a palavra de Deus está a produzir na nossa vida. O que fizemos, por exemplo, nós à palavra que escutamos no domingo passado, será que essa palavra está a germinar dentro de nós, está a produzir os frutos que Jesus pensou para nós? Muitas vezes acontece que os frutos não são imediatos. A palavra de Deus não tem efeitos mágicos. A palavra de Deus é esta semente que é lançada e que muitas vezes os seus frutos acontecem quando menos esperamos, por vezes muito tempo depois. Mas se escutarmos essa palavra com atenção, a deixarmos germinar no nosso coração, chegará um momento em que veremos a importância de escutar esta palavra e a pôr em prática. Desta vez Jesus vai apresentar-nos um Evangelho magnífico mais uma vez. Depois de ele ter anunciado as parábolas do Reino de Deus, dirige-se a Cafarnaum e onde também lá anunciava na sinagoga e em todo o lado este mesmo reino. Jesus não vai ser bem recebido. Os seus que o conheciam, Jesus vivia em Cafarnaum, a dada altura veio viver para Cafarnaum e os seus estavam habituados a vê-lo, certamente tinham percebido já que era uma pessoa extraordinária, mas ainda assim era mais um da sua terra. E agora que Jesus aparece a anunciar coisas inesperadas, um reino magnífico, mas inesperado, acontece que os habitantes de Cafarnaum não vão escutar de bom grado a pregação de Jesus e escandalizavam-se com as suas palavras. Jesus vai dizer que ninguém é profeta na sua terra. Ora, é no contexto, ou é neste contexto, aliás, que nos vai aparecer o Evangelho do próximo domingo. Jesus, depois de perceber que na sua terra não havia muito a fazer, certamente lamentando-se do que lá estava a acontecer, toma a notícia ou recebe a notícia da morte de João Batista. Nesse momento, então, que deve ter sido uma notícia terrível para Jesus, era o seu primo, tinha-o batizado, então Jesus afasta-se, quer afastar-se para longe, para um lugar isolado, para certamente fazer o luto interior, depois daquela decepção que foi de não ser recebido na sua terra, precisava de tempo para si, para estar em comunhão com o Pai. Então saiu dali para se retirar para um lugar desértico. Mas, entretanto, quando chegou à outra margem, uma grande multidão já o esperava. É este o contexto do Evangelho do próximo domingo. Vamos escutar com atenção e com o coração disponível a passagem do Evangelho de São Mateus do próximo domingo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto, retirou-se num barco para um local deserto e afastado. Mas logo que as multidões o souberam, deixando as suas cidades, seguiram-no por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Este local é deserto e a hora avançada. Manda embora toda esta gente, para que vá às aldeias comprar alimento. Mas Jesus respondeu-lhes: Não precisam de se ir embora. Dá-lhes vós de comer.
Disseram-lhe eles: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: Trazei-mos cá. Ordenou então à multidão que se sentasse na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes. Ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção. Depois, partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos deram-nos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, encheram 12 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. É interessante ver a atitude de Jesus quando, tendo recebido a notícia da morte do seu primo, de maneira trágica, quando trazia no seu coração a decepção e o lamento de não ter sido bem recebido em Cafarnaum, e sendo sua intenção ir dedicar um tempo de oração, de refúgio, diria de retiro, no deserto, eis que Jesus se depara, como o Evangelho referia, com uma grande multidão à sua espera. A reação de Jesus é, porém, de imediatamente ultrapassar o seu plano, aquela que era a sua vontade imediata, para compreender que uma vontade maior se afigurava diante de si. Voltava a ter à sua frente uma multidão enorme. E mais uma vez refere São Mateus, como o tinha referido já noutras passagens, que Jesus encheu-se de compaixão por aquela gente. Então aí abdica desse tempo de oração com o Pai, desse retiro que ele estava a pensar fazer no deserto, para imediatamente, diante daquela multidão, começar a anunciar-lhe palavras de vida eterna. E aquela multidão que estava sedenta de o escutar. Jesus, relata-nos o Evangelho de São Mateus, já tinha realizado vários milagres. O capítulo 8º e o capítulo 9º do mesmo Evangelho referem-nos vários milagres que Jesus tinha realizado. E aquela multidão era uma multidão, então, sedenta de ver esses sinais a acontecer no seu meio. E Jesus não ficou insensível, não ficou indiferente perante esta fome e esta sede desta multidão que eu queria ouvir e que queria ver os sinais da sua pessoa. Jesus detém-se largamente. Pelo relato do Evangelho de São Mateus, vemos que não foi um pequeno encontro esporádico, pelo contrário, foi um encontro longo, porque diz-se que a dada altura, ao fim da tarde, ao cair da tarde, os discípulos vêm dizer a Jesus: Jesus, manda esta multidão embora, estamos longe, estamos aqui no meio do deserto, não há aqui nada para podermos matar a fome a esta gente, que vão para as suas casas, porque já há muito tempo que estão a ouvir as tuas palavras. Refere também o evangelista que Jesus anunciou a palavra e curou muitos doentes. Era uma multidão presa àquilo que Jesus estava a dizer e aos sinais que ele revelava com a sua presença. Jesus, ao escutar as palavras dos discípulos, disse-lhes: dai-lhes vós mesmo de comer. Não têm nada que se ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Importa parar aqui um instante. Jesus sabia bem da enormidade do que estava a dizer em relação aos discípulos. Os discípulos não tinham qualquer possibilidade de dar de comer àquela multidão. Como é que iam fazer, num lugar desértico, de matar a fome a tanta gente? Mateus vai dizer que eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Portanto, Jesus sabia perfeitamente que estava a pedir uma impossibilidade aos discípulos. Os discípulos reagiram: Senhor, não temos aqui nada. Mas o que é que tendes aí? Pergunta Jesus. Aqui 5 pães, 2 peixes, mas o que é isto para uma multidão tão grande? Mandai-os sentar. Jesus não repreendeu sequer os discípulos por eles não darem de comer à multidão. Pelo contrário, sentiu que era o momento de realizar mais um sinal. Mandou-os sentar sob a relva e orou ao Pai. Abençoou aquele pão e aqueles peixes e mandou que o distribuíssem à multidão. Distribuíram, todos ficaram saciados e sobraram ainda 12 cestos dos pães e dos peixes que foram distribuídos.
Importa também aqui frisar o sentido destas palavras de Jesus. Primeiro, importa referir que o anúncio de Jesus Cristo não era unicamente um anúncio para uma devoção espiritual e religiosa. O anúncio de Jesus Cristo era dirigido à pessoa toda, à dimensão plena daquilo que é o ser humano. Jesus não vem dar só uns pensamentos espirituais interessantes, a estimular a nossa religiosidade. Não, Jesus quer significar que também vem matar a fome física, a fome do corpo àquela gente. E por isso diz aos discípulos que lhes matem a fome. Ora, a missão dos discípulos, que aparece aqui prefigurada neste gesto de Jesus, a missão da Igreja que será, é portanto uma missão que se dirige ao homem todo, não unicamente aos bens espirituais, não unicamente para, alimentar uma religiosidade. A mensagem de Jesus dirige-se à construção do homem todo, na vida da sociedade, no relacionamento, na organização da própria sociedade, que deve estar em vista da promoção da pessoa humana, do homem todo, e por isso reduzir a missão da Igreja unicamente a alimentar algum princípio espiritual e alguma devoção religiosa seria truncar, atrofiar a missão de Jesus. Jesus vem para uma humanidade nova, para uma humanidade que tenha em conta a necessidade real da fome, da sede, do pão, mas também da justiça, do amor, dos bens espirituais e da salvação. Portanto, Jesus, no fundo, com este sinal da multiplicação dos pães e dos peixes, está a dizer aos discípulos uma catequese magnífica, que isto é, a minha missão é para o homem todo, para o bem temporal e para o bem espiritual. A verdade é que sobraram 12 cestos de pães. E este número 12 também sabemos que é um número muito bíblico. São 12 as tribos de Israel, são 12 os discípulos que Jesus escolhe, são 12 os cestos que sobram. Isto é, o que fica daquele sinal que Jesus realiza são os 12. É a comunidade, agora purificada, transfigurada, mais confiante na ação de Jesus. É que os discípulos, tendo dado tudo o que tinham, os pães e os peixes que tinham à disposição, mas agora com a ação de Jesus, esses dons, o que tinham, multiplica-se imensamente. E por isso a ação dos discípulos chega mais longe do que as suas próprias forças. Os discípulos não basta contarem com aquilo que têm, com os dons que têm à disposição, contando com a força de Jesus, com a sua presença, com a sua ação no meio deles, o que têm pode chegar imensamente mais longe. Por isso este milagre da multiplicação dos pães e dos peixes acaba por nos revelar uma comunidade. O que fica de tudo isto? Uma comunidade de 12. Os 12, porém agora mais confiantes, mais disponíveis para acolher a palavra de Deus e para matar a fome e a sede de esperança à multidão que se reúne para escutar e seguir o Mestre. Ora, algumas conclusões havemos de tirar para a nossa vida desta passagem, deste sinal da multiplicação dos pães e dos peixes. É que a missão da Igreja há de olhar e ver-se precisamente neste papel também de matar a fome. Hoje a sociedade, esta multidão, continua a ser uma multidão faminta, uma multidão sedenta de razões de esperança, faminta de um pão que alimenta o sentido para a sua vida. E por isso é bonito de ver que a Igreja, entre luzes e sombras, é certo, porém nunca descurou esta dimensão, que é uma dimensão mais social, mais de ajudar a construção da sociedade. Por isso é bonito ver hoje, por exemplo, entre nós, em Portugal, a maioria das instituições de caridade fraterna, de solidariedade social, são promovidas pela Igreja. Não andarei longe se disser, talvez 80% das instituições de solidariedade social, de fraternidade concreta, são promovidas pela Igreja. E certamente a Igreja não o faz
como alguns parecem pretender, não faz por uma questão de hegemonia, de controle do poder, de controle da sociedade, não é por uma questão de poder que o faz. Falo na sensibilidade e na escuta às palavras de Jesus. Dá-lhes voz de comer. Então hoje as nossas instituições, e para além das instituições, todos os grupos de ação social, de caridade fraterna ou dos gestos particulares que cada um possa ter, são resposta também a Jesus este desafio e esta quase provocação que Jesus faz aos discípulos. Dá-lhes voz de comer. Há muita fome, não só fome de pão, mas também há muitas situações hoje sociais dramáticas, fraturas, abismos, a que a Igreja não deve ficar indiferente. Este apelo de Jesus, esta provocação de Jesus continua a ecoar no coração da missão da Igreja. Também faz parte da missão da Igreja a promoção social dos irmãos, o responder às situações de necessidade, às necessidades de fome real, às necessidades da fome espiritual, da fome da esperança. Então a Igreja hoje há de levar muito a sério, como pretende, como procura levar, esta resposta de criar situações, de criar instituições, de criar caminhos, de vias para chegar até junto daqueles que mais necessitam. Há muitas formas de fome no mundo de hoje. Há novas situações, a solidão, por exemplo, a idade avançada tremendamente limitativa. E são tantos os que vivem já muito limitados nas suas forças, sozinhos, muitas vezes num apartamento que já ninguém lembra. Quantos hoje morrem sem que ninguém note pela sua morte? São formas de fome, são formas de sede a que Jesus não quer ficar indiferente e a que a Igreja, na missão continuada de Jesus, não pode ficar indiferente. Então estas nossas instituições, mas sobretudo a ação de cada um dos cristãos, há de chegar o mais longe possível, não pode ficar indiferente às fomes que hoje assistem a humanidade. Certamente a Igreja não está só neste esforço, mas há um papel que é seu. Há um caminho que ninguém pode fazer por si. A missão da Igreja tem que passar também por corresponder aos anseios de uma humanidade muitas vezes esfrangalhada e vítima dos egoísmos e de critérios de poder muitas vezes ajustados à construção de uma sociedade humana e fraterna, acaba por gerar situações de fraturas sociais a que a Igreja, volto a dizer, não pode ficar indiferente. Então hoje anunciar o Evangelho, hoje e sempre, anunciar o Evangelho, dar respostas de vida eterna, anunciar a salvação, há de significar também um compromisso por ajudar a construção da sociedade e a chegar mais longe, muitas vezes, onde os mecanismos sociais do Estado não conseguem chegar, mas a Igreja deve fazer todo o esforço para chegar o mais longe possível em partilhar o pão da mesa, o pão da fome física e o pão da vida eterna, o pão da salvação. Uma última palavra que importa também referir é que estas instituições da Igreja, esta caridade organizada, estas respostas, digamos assim, estruturadas em cada dia para chegar aos mais necessitados, não podem levar a Igreja a fazê-la cair num perigo e numa tentação, que é do ativismo social. A Igreja não existe, digamos assim, antes de mais, para ser uma organização social. A Igreja existe para ser uma resposta de salvação e de reino de Deus, ainda que por isso mesmo não pode esquecer os problemas que estejam à sua volta. Por isso a Igreja não pode cair no ativismo social, esquecendo as respostas de salvação que devem ser inerentes à sua ação social. Por isso hoje, ter muitas instituições de solidariedade social deveria também significar um enorme esforço de evangelização. As nossas instituições sociais têm que ser um pretexto
para anunciar o Evangelho. Através dos idosos, através das crianças, atingimos as famílias, atingimos um grande leque da sociedade. Pois bem, aí precisamente a ação social da Igreja deve ser uma palavra de anúncio do Evangelho. Jesus continua a dizer: dá-lhes voz de comer. E não só do pão material, do pão que colocamos na mesa, mas o pão da vida eterna e o pão da esperança. Por isso mesmo, a resposta da Igreja há de ser esta resposta integral de uma humanidade sentada na colina da pregação de Jesus. Hoje isso é o mundo que está também à espera que a Igreja lhes dê uma palavra de salvação e empreenda formas de resolver os problemas que hoje afligem a sociedade. Não conseguiremos nunca matar a fome a toda a gente. Porém, isso não significa que não devemos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para resolver os problemas ou ajudar a resolver os problemas da sociedade e dessa forma também instaurar o reino de Deus, anunciando a resposta do amor como a grande verdade que vem matar a nossa ânsia de vida eterna. Como vamos então viver esta palavra tão empenhativa, deste sinal grandioso que é a multiplicação dos pães e dos peixes? Falávamos há instantes das respostas sociais que a Igreja tem na sua missão para responder às fomes do mundo. Porém, essas respostas organizadas não nos podem desalentar a nós ou inibir a nós da missão que cada um tem, porque se é verdade que a Igreja encontra estas respostas, estas instituições organizadas, a verdade é que todos somos corresponsáveis nesta missão. Então eu lanço o desafio, certamente à nossa volta, quem sabe se na nossa casa, mas na nossa rua, ao nosso lado, na nossa cidade, na nossa localidade, há gente com problemas muito sérios, com diversas fomes, com fome de pão também, certamente, mas com fome de esperança, fome de amor. Então, desafio o caro espectador da Ângelos TV a ver à sua volta, a interrogar-se que fomes é que existem na minha casa, na minha rua, na minha terra. E até que ponto eu não posso chegar a essa fome? Essa fome que às vezes pode ser um gesto de acolhimento, um gesto de alguém, ou junto de alguém que vive só, ou que tem um problema real e concreto, que talvez a minha presença ou a minha partilha consigam minorar. Então esta palavra de Jesus, dá-lhes voz de comer, é dirigida a cada um de nós, é dirigida a si, a mim, a todos nós que devemos sentir esta palavra de Jesus quase como uma palavra provocatória à nossa missão. A nossa missão vai passar muito por aqui. Dá-lhes voz de comer. A criatividade do amor concreto é infinita. Procuremos então ser criativos nessas respostas, de estarmos atentos para não tomarmos aquela primeira atitude dos discípulos. Senhor, manda-os embora, que vão para as suas casas jantar, porque nós aqui não temos possibilidade de lhes matar a fome. Dá-lhes voz de comer. Que cada um pense seriamente o que é que esta palavra de Jesus tem a ver consigo e até onde podemos chegar no nosso testemunho concreto de pôr em prática a palavra de Deus. Caros telespectadores da Ângelos TV, não deixemos que esta palavra passe em vão na nossa vida, mas pelo contrário, que nos deixe esta provocação de a pôr em prática. Despedimos-nos de todos vós, vamos estar unidos na escuta desta palavra e até para a semana, se Deus quiser.